minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindas, que coisa boa ter a audiência de vocês. Está começando mais um episódio do podcast A Vida é Delas, podcast do Diário do Nordeste, que fala, aprofunda sobre temas do universo feminino e também recebe mulheres reais que compartilham suas vivências, suas histórias, que são fontes de inspiração para outras pessoas que nos assistem, tá? Então, que bom ter a companhia de vocês. Estamos sempre, toda semana, estamos presentes nas principais plataformas de áudio. Estamos também na Verdinha, aos sábados, às 8 horas da noite. E também estamos no canal do YouTube do Diário do Nordeste. Então, você pode nos assistir de diferentes formas, tá? E o tema dessa semana é empreendedorismo social. Mulheres que fazem, que estimulam, incentivam o empreendedorismo social no Ceará. Recebo aqui no estúdio essas 3 mulheres incríveis. Eu estava pensando antes de recebê-las aqui, pensando aqui comigo. Cada uma, gente, renderia um podcast só dela. Mariana com um, Celina com um podcast e Tice com outro. Mas as 3 juntas são uma potência. Eu estou muito, muito feliz de receber essas convidadas. Elas dispensam apresentações, mas tenho que apresentar. Faz parte da logística aqui, tá, meninas? Então, eu estou aqui com Celina Issa, que é diretora criativa da Catarina Mina, marca que apoia artesã cearense. Celina, muito, muito obrigada por receber o nosso convite, viu? Super feliz de estar aqui dividindo um pouquinho da nossa história. E também tenho aqui, ó, Tiziana Rolim, empreendedora social e fundadora da Somos Um, que é um negócio social que empodera pessoas através do empreendedorismo. Tizi, ó, obrigada. Obrigada, Thaís. Tá aqui do lado dessas 2 maravilhosas, que são minhas amigas e que eu admiro muito, acho que vai ser bem divertido esse podcast. Vai ser bom demais, gente. Eu tô aqui super ansiosa pra gente conversar. E Mariana Marques, que é publicitária, empreendedora social também, fundadora da Aue Feira. Mari! Oi, feliz demais de estar aqui. Gente, vai ser massa esse bate-papo, que é um espaço pra gente falar. Fiquem à vontade. Eu quero aquela Tice, ó, que não para de falar. Tem onda? Tem onda? É porque ela começou hoje, gente, tô muito feliz, né? A Tice, ela é, ó, gente, se deixar, não deixa ninguém falar aqui, ela é maravilhosa. Não pode, eu tenho que dar espaço para as meninas. Mas vamos lá, estou aqui com essas 3 mulheres cearenses incríveis que incentivam, que estimulam, que botam para frente o empreendedorismo social no Ceará, mas eu também posso falar de todo o Brasil também, claro. E a gente vai falar sobre isso, o tema é esse, e a gente quer conhecer um pouco da Celina, um pouco da Mari, um pouco da Tice, e esses projetos incríveis que existem aqui no nosso estado hoje. E eu quero pedir ajuda aqui para a Tice, para ela primeiro, acho que a gente tem que começar com o básico. O que é o empreendedorismo social, o empreendedorismo de impacto social, que é bem diferente de filantropia, né, Tice? Começa me ajudando aí a explicar um pouco. Thaís, é assim, primeiro a gente precisa entender que os desafios da sociedade são muito complexos e que a gente não vai conseguir resolver só. Que a filantropia nasceu em algum tempo da história para apoiar governos, organizações sociais, né, a resolverem problemas sociais. Mas a gente precisa entender que a iniciativa privada tem um papel crucial para solucionar e tem meios para fazer isso. Então, o empreendedorismo social, ele nasce a partir desse lugar. Então, quando o professor Yunus, lá atrás, criou um primeiro negócio social, ele fez a pergunta: qual é o seu core business? Qual problema social está conectado com ele? Como a gente pode usar o modelo de negócio dessa empresa, por exemplo, para criar um negócio social para resolver problemas sociais, né? Então, a partir daí, surge uma série de... Ele próprio lá em Bangladesh tem, acho que 15 hoje negócios sociais, e isso há uns 15 anos atrás foi para o mundo. E quando nasce esse lugar, começa a despertar no coração de um monte de empreendedoras sociais que nem sabiam que eram empreendedoras. Eu, que venho do mundo empresarial, que eu te falei que eu fiz a minha transição de empresária para empreendedora social. Sim. Quando eu me deparo com isso, eu digo, nossa, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Que é, eu chamo de cabeça de negócio, coração social. É você juntar um pouco da filantropia, que é importante, que é necessária, que eu continuo fazendo, mas esse bolso vai ser sempre menor do que a necessidade real, com, obviamente, toda a nossa expertise, tudo que a gente já fez com os nossos talentos nas empresas, os modelos de negócio, para resolver problema social. E o que eu digo é que empreendedor social no Brasil tem muitas oportunidades. Porque se a gente morasse na Dinamarca, a gente ia ficar catando desafios sociais ambientais. Qual o problema que existe na Dinamarca? Mas no Brasil, a gente tropeça, infelizmente. A gente tropeça em desafios sociais. Tem para escolher, né? Tem para escolher qual o lugar que você quer.
para aquele desafio, aquele problema que toca o seu coração, que lhe indignação, sair para ação mesmo, né? E dizer assim, o que eu posso fazer? Parar de culpar o governo, parar de culpar a organização social do bairro e dizer, o que posso fazer? Como é que eu vou criar um modelo de negócio para resolver esse problema que seja sustentável? Porque esse é a diferença, né? Um negócio de impacto, ele não vive de doação. Ele existe para resolver um problema social ou ambiental, mas com os meios de autossustentabilidade do negócio. Essa é a diferença. E aí nasce um setor 2,5 aí, que eu acho que é outro podcast para falar. Mas é entre a iniciativa privada e o terceiro setor, segundo setor, terceiro setor, iniciativa privada, 2,5 aqui no meio. Isso quer dizer que eu vou resolver um problema social, assim como as organizações fazem, mas com os meios do segundo setor, que é igual. Departamento, a Celina é um negócio de impacto, mas tem todos os departamentos que tem qualquer empresa que não está olhando para impacto. Então, esse é o empreendedorismo social. E o que a gente convida e convoca, porque a gente precisa de um exército de empreendedores sociais para resolver os desafios, é que a gente consiga colocar isso em movimento, descobrir o empreendedor social que existe em cada um de nós. E a Somos Um existe também para apoiar esses empreendedores nessa jornada desafiadora. Por isso que eu fundei a Somos Um. E vocês estão entendendo aí, né? Que Mari, Tícia e Celina são 3 mulheres que mostram aí, que provam, que estão aí à prova, de que é possível reunir propósito, paixão e negócios. E aí, gente, eu tô aqui eu tô sendo assim, a palavra que vocês muito usam, eu tô sendo ponte aqui para que vocês contem as histórias de vocês. E essas paixões, e essas conexões que vocês fazem com uma naturalidade, assim, sério, que vocês inspiram outras mulheres nesse setor, viu? Tá, e só uma frase, isso que você acabou de falar, da união, né? Tem uma frase que não é nossa, mas eu uso muito, que é da Artemisia, que foi a primeira aceleradora de negócios de impacto no Brasil, que ela surgiu há 16 anos atrás. Ela fala, entre ganhar o mundo, entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, fique com os dois. Essa é empreendedor social. Então, não é sobre ou só fazer a filantropia e fazer uma caridade que às vezes não está olhando para a justiça social e a autonomia daquele grupo, que é isso que a gente precisa fazer, ou está ali só ganhando dinheiro. Não é sobre isso. Entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, fique com os dois. Você não precisa decidir, passar a vida inteira ganhando muito dinheiro, quando tiver 70 anos, vou doar uma parte do que eu ganhei. A gente não tem esse tempo para o mundo. A gente precisa fazer isso junto. Exatamente. E é isso que eu estava pensando assim. Uma pessoa totalmente de fora, que não trabalha com isso, mas existem aquelas pessoas, os negacionistas que dizem, mas não é possível, isso é balela, isso não existe. Que é justamente conciliar esse propósito com um negócio, digamos assim, real. Mas não dá para juntar as duas coisas. É possível, né, Mari? Então fala um pouquinho da tua experiência, de quando que você diz assim, tá na hora de eu mudar o meu core business e mudar a minha forma de pensar negócio. Então, não posso falar nunca da minha história sem falar da Catarina Mina, né? Assim, da Celina que vai falar da Catarina Mina, mas também sou obrigada a dizer. Eu acho que a Catarina Mina foi uma escola para mim, né? Eu nem sabia, talvez nós nem sabíamos, lá em 2014, quando a gente resolveu abrir os custos de produção, que a gente foi a primeira marca de moda a abrir os custos de produção no Brasil, né? No país inteiro. Eu acho que eu não sabia nem o que era empreendedorismo social e nem a Celina, né? Assim, não se falava disso ainda como se fala hoje. Então, acho que lá foi minha grande escola. A gente já trabalhava junto há muitos anos. Lá eu vi essa conciliação nascer, como a Tice falou, mudar o mundo e ganhar dinheiro, né? E foi lá que eu acompanhei isso. E a AUE nasce muito junto com essa Mariana, né? O que é que essa Mariana vai fazer? Eu era louca para ter um negócio meu. Mas faltava um monte de coisa. Faltava coragem, faltava capital inicial de investimento, faltava um monte de coisa. E na época, quando a gente fundou a AUE, com mais 2 sócios que hoje a gente não trabalha mais junto, mas que era o Pedro Mourão e a Fernanda Wilson, a gente queria descobrir um negócio que fosse em praça pública, que fosse impactante para a cidade, mas que a gente tivesse grana para começar. E aí a feira, ela começa com grana para começar. Por quê? Porque quem começa bancando a feira é o próprio expositor. Então, a gente arranjou ali um mínimo de dinheiro emprestado, mas quem mantinha aquela estrutura no comércio era o próprio expositor. Aí começamos com 40 expositores em 2018, dia 18 de junho de 2018, vai já fazer 6 anos, né? Nossa, passa muito rápido. Passa muito rápido. Inclusive, eu já participei da AUE Feira, Foi. gente. Já participei com a minha marca, a Talp. E realmente é, assim, é um sucesso. Amiga. É um estouro, é uma gente, o festa. que é? A Talp não era nada quando entrou. E
ter uma projeção como que vocês impactam a vida dos pequenos empreendedores, viu? É uma Parabéns, festa, eu uma senti na festa. pele como isso funciona, viu? Obrigada. Obrigada demais. Mas fala, vai. Não, e aí a gente foi crescendo, né? A gente colocou também outras forças para atuarem junto com esse valor arrecadado com a grana que os expositores se colocam. E a empresa foi crescendo. E hoje a gente tem 150 pessoas expondo. Dessas 150 pessoas que estão expondo, pelo menos 30 são não pagantes que entram em acordos de apoio da gente, né, com projetos sociais, com negócios que são apoiados pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e a Regional 2, que é a nossa Já tivemos parceira. negócios incubados pela Somos Um lá, né? Mãos que Negócios Encantam. incubados pela Somos Um, como Mãos que Encantam, Pensando Bem, né? Então, a gente sempre tá apoiando ali. E o que eu digo, assim, que as pessoas às vezes pensam que... Muita gente pensa, né? Que a AUE é uma feira elitista, porque ela tá no meio da aldeota e tal. Mas basta você olhar com um pouco mais de cuidado, olhar mais de perto, para você ver que a gente tá no centro financeiro da cidade por um motivo. Eu preciso vender. Mas as pessoas que estão expondo lá, elas vêm de municípios da região metropolitana, É verdade. de bairros da periferia, de todos os lugares. Então tem gente de todo jeito na praça, vendendo, comprando, negociando, trocando. É a feira que tem mais vivendo. diversidade na cidade, né? Tem gente de todo lugar. A gente coloca lá o itinerário dos ônibus, aí tem gente que vai de ônibus, de Uber, de moto-Uber, de carro, de motorista, de carro blindado, do que for. Tem gente de todo jeito, de todos os modos, nesse encontro lá da praça, né? E aí a gente recebe hoje... de 2 a 3 mil pessoas por edição e circulam de 500 a 700 mil reais por edição. Isso é muito dinheiro. E eu nunca pensei em chegar assim nesse lugar de orquestrar hoje junto com o Bruno Valente, que é o meu sócio, né? Um movimento desse tamanho. E depois foi que eu fui entender, de tanto conviver com Tiziana e Celina, que era um negócio de impacto, né? Pra mim, eu tava só realizando um sonho de fazer um evento gratuito Você não na tinha praça. ideia, então, do começo. Aí você Zero, chegou a mulher. montar um negócio de impacto Zero. social. Essa Não. mulher vive me cobrando que eu registre o impacto da AUE, que é o que eu estou fazendo agora. Registrar o impacto da AUE. Assim, quantas famílias estão envolvidas naquele lugar? Quantos dos empreendedores são mulheres? Quantas dessas mulheres são chefes de família? Quantas dessas mulheres Fazer um têm relatório aquilo... de impacto, fazer um relatório né? de E divulgar isso. Tá aí, que é ó. o que se faz. Agora vamos neste chegar, lugar. não tem como não falar, gente, sobre empreendedorismo social sem falar de Catarina Mina. Então, Celina, fala como que você encontrou esse teu propósito, porque a criatividade está na tua veia, né? Você sempre foi uma mulher muito criativa. E como que você chegou, como que você encontrou esse teu propósito junto às artesãs cearenses? Eu só contar um segredo. A gente Ai, já conta, eu trabalhou amo. na Bastidores, mesma bastidores. agência. A gente já trabalhou na mesma agência. A Celina era diretora de arte, eu era redatora. Eu tinha 23 anos. Não, tinha quantos anos, Celina? pouquinho. 2004 eu tinha quantos anos? 22, sei lá. E a gente trabalhava na mesma sala. Eu, Celina e Serginho Gouveia, que era o outro redator, dupla de Celina. E aí, nessa época, ela começou a empreender, fazer bolsas e tal na Catarina Mina. Que doido, né? 2004. Olha aí. Gente, eu A conheço vida já pouco, se cruzando. conheço pouco Celina, mas Celina parece ser a mais tímida das três aqui, ó, de vocês três aqui. É nada, ela minha- finge bem, que ela Ai, tímida. ela tá reconhecendo aqui o ambiente, fazendo reconhecimento Daqui a de pouco campo. ela tá bem soltinha. Bora, Celina. Eu trabalhava em agência como diretora de arte. Eu sempre pensei muito como é que a criatividade podia estar a serviço de algo que eu acreditasse. Porque quando você trabalha em agência, quando você... É uma pauta diferente a cada dia, né? Ou 3, 4. Então, você não consegue muito decidir quem é o seu cliente. Eu pensava muito sobre isso. Como é que a minha criatividade poderia criar por algo que eu acreditasse. E aí, o artesanato cearense, ele é algo que está muito latente aqui no Ceará e que você, em qualquer feirinha, você percebe como é que aquilo tem um potencial e muitas vezes não está sendo visto da forma que deve ser visto, cuidado da forma que deve ser cuidado, ou como é que o design pode agregar. E aí, junto com minha veia, nessa vontade de criar produto, foi nesse encontro com as artesãs que a Catarina Mina começa. E a gente ainda passa 10 anos trabalhando num modelo que não era, de fato, totalmente entendido como um negócio de impacto, para em 2014 eu entender que o propósito da empresa, que era trabalhar com artesãs e não fazer bolsas, né? A gente dizia, a gente faz bolsa agora.
Mas não é sobre isso, a gente trabalha com artesanato. Então, Vocês têm um lema que é muito assim, é mais do que o artesanato, é a história da artesã. É, Em mais outras mais palavras, importante do mais que o artesanato é importante do que só o artesã. é a artesã. E aí isso vai também num crescimento de mais importante do que o artesanato é a artesã. Então, não é sobre o que a gente está fazendo, é sobre o que é que tem por trás do que a gente está fazendo. E aí a Catarina Mina vem nesse processo e a cada ano, a gente vai descobrindo um pouco mais sobre como fazer um negócio de impacto, né, social, e conciliando com as questões financeiras até, né? É possível? Eu acho que a gente ainda está nesse processo, eu digo empreendedores sociais, não Catarina Mina, eu acho que a gente vive uma fase de transição. Claro que quando a gente fala em startup, a gente consegue pensar na rentabilidade, na escalabilidade de uma forma mais rápida, né? Mas quando a gente fala de empreendimentos de impacto, a maioria deles estão descobrindo soluções e estão construindo ideias para um mundo que está em transição. Eu acho que daqui a 10 anos, talvez a gente tenha um mundo com mais empreendimentos de impacto e sustentáveis financeiramente do que hoje, porque hoje o que a gente vê é muita gente com essa paixão pelo impacto, né, e sendo apoiado por empresas como a Somos Um, né, empreendimentos, indo descobrindo essas soluções para daqui a pouco a gente conseguir entender como é que todas essas soluções... Eu lembro que tem até o Jackson Araújo, que ele falava muito, o mundo não precisa de mais produto. Então, se você vai colocar um produto novo, se você vai consumir um produto, o que é que isso está trazendo, né, de bom para o mundo? Então, isso é uma coisa que também move muito a gente, né? E com certeza. E aí a Tice justamente entra nessa conexão que é a Somos Um, muita gente tem isso, né, Tice? Eu tenho vontade de criar um negócio de impacto, mas por onde começar? Eu não tenho capacitação, eu não tenho... E aí a Somos Um vem para empoderar essas pessoas. É uma incubadora. É uma incubadora. a gente Grandes, incuba negócio. pequenos, grandes negócios começam a partir da Somos Um, Tice. Fala um pouquinho também. Não, eu queria só fazer um complemento que a Celina falou antes, dessa coisa de não é sobre o quê, é o como e por que você faz. Então, acho que isso é um lugar de empreendedor social. Por quê? Às vezes você pensa assim, eu vou fazer microcrédito para mulheres na periferia. É o quê? Só que a taxa que você cobra dessa mulher é 9% ao mês. Existe? Isso não é um negócio de impacto. Você está explorando essa mulher. É muito alto. Certo? Do mesmo jeito, você diz, vai fazer bolsa de luxo. Catarina Mina é uma marca de luxo. Não é impacto. Porque não é sobre o quê? Não é sobre o microcrédito, não é sobre a bolsa. É sobre como e por que você faz. Como é que está essa cadeia produtiva? Entendeu? Então, assim, uma pessoa conversando diz assim, mas eu tenho um mercadinho lá na periferia. Não quer dizer que ela é um negócio de impacto. Porque se ela não estiver pagando bem os colaboradores, se ela não estiver vendendo num preço justo, não é só porque ela está inserida ali que ela isso eu preciso deixar claro, sabe? Então, é o como é que esse negócio é tratado, como é que é esse modelo de negócio, como é que está essa cadeia produtiva. Né? Então, esse lugar é muito importante. E aí, a Somos Um, ela se especializou nisso, em fazer a teoria da mudança. Como é que você olha e diz assim, eu quero resolver esse problema. Qual é a sua teoria da mudança? Estava aqui e quer ir para onde? O que é que você quer mudar? Né? Então, a Celina fala, eu quero mudar a vida das artesãs. A Priscila da Muda Meu Mundo, ela fala, eu quero triplicar a renda do agricultor. E aí, isso traz um desafio a mais para qualquer empreendedor. Por quê? Porque se for para explorar na cadeia ou pagar um valor baixo para um artesã, é fácil ganhar dinheiro, assim. Mas se você quer fazer uma cadeia justa e você vai pagar 2, 3 vezes mais do que o mercado paga, quando você está no mesmo na concorrência do mesmo jeito, é mais desafiador. Você tem que olhar outras formas de chegar nesse lugar. O consumidor tem que estar muito mais atento para olhar e dizer, não, eu vou comprar dessa marca porque eu sou responsável por isso. E os consumidores estão atentos. E os consumidores estão cada vez mais comprando não o que você faz, mas como e por que você faz. E você, consumidor, por favor. Continue. Eu digo que consumidores têm o papel de mudar o mundo. Se uma empresa que está fazendo errado, que está explorando na moda, sabe o que tem, né, amiga? Explorando na cadeia, se ela continuar vendendo, ela vai continuar fazendo, ela não vai mudar. E a gente precisa, como consumidor, cobrar isso.
né? Então, agora, voltando para a tua pergunta, o que a Somos Um faz? A Somos Um, na verdade, é uma articuladora de negócios de impacto e a gente tem vários programas. Então, agora, por exemplo, a gente está lançando a segunda etapa do Zuni, que a Catarina Mina foi investida pelo Zuni na primeira rodada. A gente investiu em 13 negócios. Inclusive, meninas, contar uma coisa ao vivo para vocês. Hoje eu recebi um vídeo do professor Yunus falando do Zuni, para a gente soltar nas mídias. Hoje. Gente. Aí, no fim, ele fala assim, ó. Vem unir com a gente. Achei demais em português. É muito fofo. Pra quem não sabe, o professor Yunus é um senhor de Bangladesh que tem 87 Que é uma grande anos. inspiração para Somos Um, que para você veio- não. também, né? Foi lendo o livro dele que eu fiz a minha Exatamente. transição de empresária para empreendedora social. E assim, a gente junto criou o programa Zuni, que é para investir em negócios de impacto no Norte e Nordeste. Estou indo amanhã para Bahia, na próxima semana para Natal, na outra para Recife. Eita, a gente mulher não vai- para. Vai fazer esse lançamento no Nordeste, porque a gente apoiou 13 negócios e agora quer apoiar 30 negócios. E você pode investir a partir de R$1.000. Então, você que está nos assistindo, que pensa, porque esse é um problema que a gente também quer resolver, é democratizar o investimento de impacto, tanto para o empreendedor, para receber, para a empreendedora no Nordeste, como para quem quer investir. Então, você pode investir a partir de R$1.000. Pode seguir a gente no programa Zuni e lá ter todas as informações. A gente está com rodada aberta agora para apoiar esses 30 negócios. E a pergunta que fica é, o que o seu dinheiro financia? Você já parou para pensar? É porque o movimento não precisa ser só apenas do empreendedor, da pessoa que Tem tem, a um ideia papel do do negócio. consumidor e Tem do um papel, investidor. né, meninas? Eu acho também é importante a gente falar um pouco sobre isso. Se eu não me engano, mais de 80% hoje em dia dos consumidores, eles buscam exatamente isso, Marcas com comprar propósito. de marcas com propósito. Então, assim, o movimento pode vir do consumidor, né, Mari, Celina, pra gente agregar aqui a nossa conversa. Eu acho que é importante o consumidor ele ter noção de que ele tem esse papel importante e que muitas vezes, não, mas é só uma comprinha. Não, mas eu vou comprar só um negócio mais de aqui. um em um. É mais fácil aqui, né, aqui no shopping. Então, assim, é importante o consumidor se apropriar do papel, da importância que ele tem pro empreendedorismo social, né, Mari, Celina? É total, tá na mão dele, né? Como a Tice disse. E é muito bonito ver, assim, essas pessoas comprarem para além da beleza, né? Tem um movimento que me lembra sempre, que é um movimento que surge a partir do maior acidente da história da moda, que morreram 915 pessoas em Bangladesh numa fábrica, numa facção dessas de roupa e tal. Obviamente, todo mundo trabalhando sem direito e tal. E aí tem um movimento que surge a partir disso, que é o movimento Quem Fez Sua Roupa, né? Que é o Fashion Revolution, é do mundo inteiro. E, obviamente, que eu fiquei conhecendo esse projeto dentro da Catarina Mina, e isso foi uma coisa também que fez com que empresas do mundo inteiro, a gente já pensava, passou a pensar ainda mais, isso é uma coisa que, esses movimentos que se alastram, eles acabam entrando na empresa de uma maneira que é também conceitual, e pra gente entrou também. Então é importante você saber quem fez suas coisas, o que é que está no processo. Quando você coloca o artesão no meio do processo, isso impacta tudo, né? A cadeia como um todo. Penso muito na AUE, que é realmente esse lugar tão diverso, né? Que tem gente ali que está se divertindo, tem gente que está sendo contratado como artista, tem gente que está sendo contratada como mestre de cerimônia, tem gente que está no caixa, tem gente que está vendendo o seu negócio, tem gente que está ali lutando para ter uma loja física um dia, como várias. Eu vim hoje acabo de chegar de uma empreendedora que me viu na loja e encheu o olho d'água e começou a chorar, dizendo que eu tinha feito uma coisa linda pela vida dela e hoje ela tinha uma loja física linda e eu pensando, meu Deus, o que foi que eu fiz por essa mulher? E pensando, a verdade é que não sou eu, né? É a AUE que realmente transforma vidas, né? Você vê uma pessoa sair de um negócio dentro da casa dela, às vezes no fundo de casa, às vezes era um terceiro negócio, uma terceira renda, e hoje ser a renda principal e ter uma loja física, né? Então isso para mim é um resultado. É a mesma coisa de chegar numa comunidade, num grupo de artesã, e ver uma artesã com o olho cheio d'água dizendo, eu pavimentei minha casa com o meu trabalho. Eu sou artesã há 40 anos, mas nunca ninguém tinha me pago de maneira justa a ponto de eu ter um fogão a gás. Hoje eu tenho um fogão a gás, eu tenho dinheiro para pagar o gás, né? Se sentindo bem, subindo na passarela do São Paulo Fashion Week, vendo as roupas que elas fizeram, que hoje, infelizmente, não está aparecendo mais sua saia, no Milão Fashion Week. Era pra eu ter colocado, não sei se o diretor vai conseguir, mas peraí, gente, um minutinho. Tem que sair do protocolo e levantar, ó. Isso Olha é aí, ó. bilro do Trairi, do Olê Rendeiros. Eu também, amor. Tô de Catarina Mina. Tá. X tá de crochê e Thaís de bilro com a nossa t-shirt. Mas, tipo, você pensar em uma coisa que faz diferença na vida de todo mundo. Você acha que consumidor 30 menos há 20 anos atrás sabia diferenciar um labirinto, um filé, um crochê? De forma alguma. Pinóia que sabia. Eu achei que você outra coisa. Não sabe.
Tem pino. Ah, pode Não gastar de sabia, tudo. né? Isso era coisa de velho, isso era coisa de vó. Quando a gente vê o artesanato sumir, Minha quando avó a gente... abordava, né? Minha avó abordava. Ai, minha avó adorava isso. Ai, parece coisa de vó. Coisa de vó é maravilhoso. Coisa de vó significa que tá na nossa memória até hoje. Significa que aquele saber existia desde aquele momento. Né? Então, quando a gente vê aquele saber ameaçado, quando a gente vê aquele saber que é tão importante para a história do Estado, que conta a nossa história como povo, né? Inclusive como povo colonizado, porque isso também é o que a gente fez da colonização. Ser ameaçado e a gente investe nele e vê hoje gente de 20 anos, 22 anos na loja dizendo eu quero uma roupa de bilro. Gente, isso... 15, amor. Minha filha, transformação 16 tá anos, que feita, viajou pra Suíça, as amigas dela ficaram loucas. E depois que ela foi de novo, ela foi levando bolsa de encomenda. Tu sabe disso. Porque as meninas ficaram loucas de 16 anos. As festas de 15 anos dos meus filhos, eu só dou bolsa da Catarina Mina. Mamãe, ela amou. Então é isso. E vira um produto de luxo mesmo, né? Aí eu Sim. quero uma Catarina Mina, eu desejo uma Catarina Mina, né? Você quer uma coisa que é artesanal. E pensar, quando eu o tempo inteiro pensando na Aue, né? Quando eu penso na Aue, naqueles 150 negócios que tem ali, desde uma pessoa que faz chocolate, o chocolate desde da semente do cacau até a barra, que é o caso da Moa, né? Premiada com prêmios mundiais aqui do Ceará. Até, sei lá, Ana Maria Feitosa, que faz molhos, até a Jônia, que tá fazendo um crepe, até você que tá vendendo uma roupa linda, maravilhosa de linho, né? Tem tudo. Você olha e pensa assim, isso aqui é um exemplo de empreendedores do Ceará que estão fazendo as coisas sabendo como e porquê, que vem pra praça botar a sua cara no negócio para poder vender o que a pessoa cria, né? Porque a maioria, 90% dos negócios estão lá, as pessoas que criam. É autoral, né? É autoral. Eu boto muito pouca revenda pra dentro. Tem que ter, né? Uma pratinha, uma coisinha, Tem todo que mundo ter, quer comprar. né? Mas é o mínimo. É o mínimo. Mas assim, ver essa transformação, né? É emocionante. E sim, depende do consumidor 150%. Se não tem consumidor, não tem. Uma vez uma mulher que é muito importante pra gente também, pra nossa história e tal, que já foi editora da Vogue, primeira vez que ela botou o olho numa Catarina Mina foi num evento e ela disse assim, essa bolsa, ela tem sensualidade, ela tem muito borogodó. Ela é uma bolsa muito feminina, mas ela tem, assim, uma energia de beleza, uma energia de sensualidade. Eu nunca me esqueci. Porque não adianta só ser responsável, ser lindo, ser Tem que sustentável, ser design. ser não sei o quê. Você tem que querer usar. Eu tenho que ter orgulho de ostentar aquela bolsa ali, do mesmo jeito que uma pessoa... Por que a pessoa tem orgulho de ostentar uma bolsa feita num ateliê italiano ou francês e não tem orgulho de ostentar uma bolsa que foi feita no interior do meu estado, por um saber que é secular, um saber que foi criado no meu estado, de uma coisa luxuosíssima como é um labirinto, um bilro, um filé. Que dá muito mais trabalho. E esse Não é isso. Eu chego assim, minha filha, É parece que muito eu tô mais carregando, exclusiva. Não é uma Chanel, não. É muito mais do que Que uma é Chanel. muito mais Mas- exclusiva, porque não é uma produção de uma linha de larga produção escala. numa indústria, não é? Exatamente. Mas esse é o grande desafio, assim, dos negócios, dos empreendimentos sociais e de impacto. Porque como a gente está nesse lugar de transição, a gente tem que ter tanto design quanto qualquer outro. A gente tem que ter... Eu já vi amiga minha falando, não da Catarina Mina, mas de pequenos negócios e o atendimento. Não, mas não atende tão bem. Tem que ter o atendimento à altura de uma grande marca, tem que ter uma entrega de frete em 2 dias, mesmo estando no Nordeste. Você tem que ter tudo. É um conjunto e de você tem fatores, que né? entregar impacto. Então, o consumidor ele ainda está nesse momento de transição. E até ele entender o valor do impacto como maior do que outros valores, a gente tem que também ter esse olhar, às vezes, de entender os desafios do empreendedor social. Uhum. E uma grande virada de chave da Catarina Mina, Celina, foi justamente quando vocês disseram assim, não, a gente vai abrir os custos, a abertura é a primeira marca a abrir custos do Brasil, se não do mundo, né? Porque a gente não tem, assim, na área de moda, até Mari estava me confirmando isso, a gente não sabe ainda se tem uma outra marca no mundo que tenha feito isso antes de você. Tem um coletivo na Alemanha. Alemanha. Mas não dentro da área de moda, né? Na E moda. Na moda nenhum também? Mas na nenhum moda. é uma marca como a gente é, né? Uma marca Não tradicional. Sim. Artesanal. É um coletivo. E quando foi que você decidiu fazer isso, assim? Quando você sentiu que era, assim, a necessidade, eu preciso fazer isso, eu preciso ser transparente? Porque eu acho que foi uma grande virada de chave para Catarina Mina. Claro, o design é tudo, as histórias sendo contadas, mas a transparência também contou muito para a marca, não? Eu acho que foi muito num momento de transição, de repensar o que estava sendo feito e até pensar, de ter essa conversa sincera
conversa sincera com o consumidor. Com o consumidor, porque a gente foi entendendo a importância, a gente sabe a importância do consumidor, da comunidade para o negócio existir. E esse era um dos nossos principais pilares. E a gente ouvia muito, a bolsa está cara. E aí a gente pensava, como é que o negócio não tá sobrando dinheiro, de onde é que... E aí a forma de conversar sobre isso com o consumidor, de chamar ele para perto, foi a transparência. E ela é também o que move a gente, e tem um conceito muito bonito de conversa, que é você só muda o mundo quando duas pessoas estão realmente conversando, esses dois mundos se unem e se transformam. E aí porque às vezes a gente fala e o outro não está escutando. Então, o meu mundo continua igual, e o dele continua igual. Quando a gente, de fato, conversa, que isso é um conceito super filosófico sobre a amizade e a conversa realmente essencial, né? É essa construção de mundos conjuntos. E aí, a partir daí que a gente surge também com essa vontade de ter essa abertura total para que a gente se abrisse e o consumidor também se abrisse para a nossa causa, que era como é que a gente torna viável que artesãs, que designers trabalhem juntos de uma forma diferente para que o artesanato seja uma fonte de renda e mude a vida de tantas mulheres artesãs, né? E aí a Catarina Mina estreou no São Paulo Fashion Week, né, gente? Arrasando! Só deu Foi Catarina sucesso. Mina. Gente, quem é cearense deve ter Foi ficado. bom. Eu E fiquei a no galera na orgulho plateia tudo danado. chorando, mulher. A pessoa muita chorar no gente desfile chorou, de muita moda. gente chorou. Pois é. Gente, foi incrível. E no final, né, ela não subiu sozinha na passarela, Foi. né? As Com artesãs artesãs, foram, né? né? Então, isso faz toda a diferença. São pessoas que a gente vê no nosso dia a dia, mas que estão lá em cada uma no Foi seu grupo, né? emocionante. No Trairi, ou em Itaitinga, ou enfim, no Tururu. São 6 municípios, né? 7 municípios, enfim. E mais fora os municípios que a gente trabalha remotamente em projetos especiais como Travessias. Tava pensando aqui numa coisa, né? Que na Bíblia tem... Eu nem sou religiosa, inclusive de jeito nenhum. Mas na Bíblia tem uma frase que muita gente... que a Bíblia é um livro importantíssimo para a humanidade, né? E tem lá dizendo que o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Alguma coisa assim, né? Eu sou meio herege. Se estiver errado aí o versículo, Relaxa, perdoa. relaxa. Mas no empreendedorismo social... isso é uma coisa que precisa ser repensada. Porque falar o que faz é muito importante. Porque é aí que você vai ganhar notoriedade, muitas vezes. É aí que você vai inspirar outras pessoas. Como é que eu, como empreendedor social, eu acho respostas? Muitas vezes na resposta do outro. Às vezes que a Tiziana se coloca para falar, ou que os acelerados pela Tiziana se colocam para falar, você aprender com os erros dele, todo mundo dizendo o que é que faz. E a gente viveu um desafio, né, juntas, que foi como dizer isso para o consumidor. Então, começa com o QR Code, que quando ele compra a bolsa, ele sabe como é que a bolsa foi feita, quem foi que fez, né? uma assinatura da artesã, onde é que ela mora, o que é que ela gosta de fazer fora ser artesã, o que é que dá sentido à vida dela, enfim. E agora, o terceiro ano consecutivo que a gente emite um relatório de impacto. Tem uma célula de impacto na empresa. Aliás, queria mandar um beijo para a Daniela Milério. Beijo, Dani! Que tem uma célula de impacto na empresa. Então, você chega na Catarina Mina a qualquer hora, tem pessoas trabalhando dentro desse lugar para pensar em maneiras além do que a gente já faz de impactar e registrar os impactos que são feitos. Então, um relatório desse é importante demais. Você abrir um documento e ver em um monte de número quais são as ODS, as ODS quais a e gente está metas, ligada. Né? Porque cada ODS tem suas metas. Cada ODS tem suas metas. Vê as ODS às quais a gente está ligada, vê as metas que a gente está tentando cumprir, vê o que a gente já conseguiu até agora, vê os objetivos pra gente pro ano que vem. Aí você compra ali sua bolsinha, ela vem linda, maravilhosa, numa embalagem incrível. Quando você abre, dentro do seu produto lindo, de luxo, maravilhoso, ainda tem um relatório de impacto. Ai, gente. Aí, por favor, né? E aí eu queria aproveitar e falar uma coisa. Tem que dizer o que faz. Não, porque eu acho assim, que para você ser um negócio de impacto, você também precisa medir e reportar esse impacto. E sem dados. Isso é legal. E sem dados. É muito importante a gente dizer isso, que é um grande desafio hoje ainda para o nosso meio, né? Assim, é bem desafiador medir impacto, porque tem uma série de coisas, assim. Tem grupo de controle, aquelas mulheres, se não tivessem feito nada, como é que elas estariam? Aí, com o seu apoio, como é que elas estão? Então, é a diferença desse lugar para esse, porque as que não fizeram, talvez evoluem um pouquinho, mas não é do zero. Então, assim, tem uma série de coisas a serem... Então, não é só verbalizar, tem que ter métrica tem ali. que ter, tem que ter. E aí, o que acontece é assim, se você é um negócio de impacto,
e você quer, obviamente, aumentar a renda da artesã, ou no caso da Pri, de uma agricultora familiar, ou enfim, outras, né? Você precisa saber se você está aumentando. Então, o mínimo que você tem que fazer é medir isso anualmente, ou a cada 6 meses, ou anualmente, dizer: a dona Maria recebia R$1.000 por mês. Ela está recebendo quanto agora, depois de 3 anos que ela está conosco? Se ela continuar recebendo 1.000, tem alguma coisa estranha aí. Opa, será que eu estou conseguindo realmente impactar a vida da dona Maria? Nossa, a dona Maria subiu para R$3.000. E ela tem, no caso da Muda Meu Mundo, tem um desafio de ter um aumento e ter uma venda recorrente. Por quê? A recorrência é tão importante quanto o aumento. Que é o quê? Eu vou garantir uma compra por 1 ou 2 anos para eu saber que eu tenho segurança e de que eu vou estar produzindo para você. E não vou ficar correndo atrás de um atravessador, por exemplo, no caso de agricultura familiar, que tem, né? E o atravessador... E artesanato também. Artesanato também, né? Então, como é que eu vou garantir essa recorrência? Para quantas mulheres eu estou garantindo a recorrência? E dessas mulheres, quanto elas aumentaram de renda? Porque se eu não vou medir isso, eu não sei se de fato eu estou fazendo um impacto na ponta, que é o que eu quero. Entendeu? Entendi. E se eu não estou alcançando exatamente o que eu quero, como é que eu vou fazer para alcançar? Então, sem dados, sem medir, a gente não consegue ter um impacto real do que está acontecendo. E Celina, como que isso é então muito a importante. Catarina Mina impacta na vida dessas artesãs na prática, pra gente entender aqui no podcast? Me dá um exemplo aí, assim, que tocou teu coração, que te emocionou de alguma forma. Acho que vocês duas devem ter, vocês três, né? Devem ter histórias assim incríveis, como a Mari contou, a mulher que chorou, você mudou minha vida. Então assim, eu imagino quantas histórias de artesãs que você tem, mas me conta uma pra gente entender na prática como é esse impacto. São várias histórias. A gente tem desde mulheres que saíram de situação de violência doméstica, porque aí, através da renda, com artesanato, trabalhando em casa, foi possível, enfim, ter um empoderamento financeiro, conseguir garantir a renda própria sem precisar depender. A gente tem, enfim, comprou a pia, muitas histórias dessas. E eu acho que o que é legal da gente falar também é que, como a gente está muito nesse momento, esses empreendimentos, eles são também inspirações. A gente tem como papel não só o impacto, mas a comunicação que a Mari falou. Como é que a gente comunica isso? A Somos Um com podcast. Como é que a gente fala sobre esses casos para que a gente, de alguma forma, eduque, né, o consumidor sobre essas causas e que ele passe a ver o mundo de uma forma diferente e inspire outros negócios, porque a Catarina Mina é um negócio de impacto aqui no Nordeste. A gente pode ter outros no Sul, trabalhando com artesãs do Sul. E aí esse também, recentemente, conversando com um amigo que trabalha com artesãs lá no Rio Grande do Sul, ele falando: Celina, eu vi o teu relatório de impacto, quero me inspirar a fazer um igual, eu posso? Claro! Assim, no negócio de impacto, quando a gente fala sobre isso, essas ações, elas têm que ser colaborativas e compartilhadas para que a gente passe por esse processo de só ter negócio de impacto daqui a 10 anos, né, Tícia? Acho que a Tícia está trabalhando por isso. Começou isso. Inclusive, eu disse, o fundador do Sistema B, que é uma certificação de grandes empresas, a Natura foi a primeira no Brasil, ele veio para o Brasil, eu tive a oportunidade de estar com ele em Brasília, e eu perguntei: quando o senhor acha que o Sistema B não vai mais precisar existir? Ele falou: mas ele acabou de ser criado, você já quer matar o negócio? Por que você está me fazendo essa pergunta? Eu falei: porque ele existe para certificar as empresas que estão olhando para o impacto. Não são as melhores empresas do mundo, mas sim as melhores para o mundo. Sim. Tem um trocadilho aí. Uhum. Mas o nosso objetivo é que tenha muitas empresas dessas. E quanto mais empresas, melhor. Vai ter uma hora que o selo não vai ser mais necessário, que todas já estão prontas. E ele pensou... Na Inglaterra, em 10 anos. No Brasil, não sei. Talvez um pouco mais. Mas é isso. E aí, uma coisa da colaboração que a Cel traz é assim. Uma grande diferença de empresa tradicional para o empreendedor social é que a empresa tradicional, ela está sempre falando sobre o concorrente, né? Está sempre estudando o concorrente. O concorrente é um dos stakeholders, né? Tipo assim, eu estou estudando o que é que o meu concorrente está fazendo. Eu vou fazer algo melhor do que o meu concorrente. Não, eu não vou dar informação, porque senão o meu concorrente copia e é a coisa do oceano azul, do oceano vermelho, toda aquela história de empresário. E quando a gente vai para empreendedorismo social, essa concorrência vira colaboração. Por quê? Porque o meu objetivo é mudar a vida daquelas pessoas.
eu não vou conseguir mudar só, eu não vou conseguir resolver um problema só, nenhum negócio vai conseguir resolver só. Se a Mari chega e diz assim, Tice, eu quero criar um negócio para resolver esse teu mesmo problema, habitação social, sei lá. Simbora, mulher. Eu digo, cuida. mulher, não vai perder tempo pesquisando, não, eu tô há 2 anos pesquisando isso aqui, vamos compartilhar, a pessoa lá vai estudar para começar a fazer o relatório. Porque todo mundo às vezes colaboração. Quem faz não precisa dizer, né? Que é essa história que é muito arraigada na gente. Tanto tem que tem a dizer ver como com entregar filantropia. pro outro. Mas tem que dizer. Né? A filantropia eu até fico calada. Você faz uma doação, que é essa história do que a direita faz, a esquerda não precisa também, ver. amiga, inspira. Mas desse caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Se não fosse o Whindersson Nunes, por exemplo, dizendo, eu acabei de doar tanto, cadê vocês? Vão vender a bolsinha de vocês de 400 mil reais aí pra poder vender. Doe menos uma bolsinha, que eu amo quando ele age com raiva, né? Eu amo. Até falei isso no meu próprio podcast. Que quando ele fala isso, a pessoa vai lá, sai e pensa assim, doou. Sempre teve essa concorrência, Cutuca, né, mulher? Sempre teve esse cutuco. Ai, fulano doou mais, vão pensar que ele é mais rico do que eu. Vou doar aqui pra poder verem que o mais rico sou eu. Enfim, tem que dizer o que faz, né? Nesse caso. A Tice estava falando, e eu me lembrei, a Tice que me apresentou o Iunos, né? Me apresentou o trabalho dele e depois ele em pessoa. Pessoalmente. E aí eu pensando, tu imagina o que é? O primeiro economista do mundo a ganhar o Nobel da Paz. Nenhum outro economista tinha ganho o Nobel da Paz antes dele. E foi a primeira pergunta que eu fiz pra ele, assim, onde é que a economia encontra a paz? Porque se você parar pra pensar, a economia é o contrário da paz, né? Nunca. Então, é pra isso que a gente tem vivido, pra que isso não sejam 2 retas paralelas, né? Pra que a gente entenda do nosso lugar de privilégio, o que é que a gente pode fazer pra que a economia seja também um lugar de paz. Não é paz, não. É paz no sentido de justiça social. Paz é justiça, né? É igualdade. É uma economia mais justa e equilibrada para todos, não só para alguns. Exato. Perfeitamente. E Aí, como assim, você quer ganhar dinheiro? Quero. Pois passo pra cá. Você quer mudar o mundo? Quero. Pois passo pra cá. Venha. Aí Você junta quer os só dois. ganhar Como é que junta Mas os você dois? quer os dois? Venha. E como é que é ser mulher levantando outras mulheres? Queria perguntar isso pra vocês, porque esse é um podcast feminino, gente, de empoderamento feminino. Então, como é pra vocês, pra Tiziana Rolim, pra Celina Issa, pra Mariana Queiroz. Mariana Marques, desculpa. Rapaz, botaram aí na sua família, bate que nós somos agora prima. Socorro, apresentadora, mulher, te cuida. Tá tudo bem. Tá tudo bem, acontece. Podemos ser. Mariana Marques, como é que é pra vocês serem mulheres, levantando outras mulheres e fazendo acontecer? Mari, vai. Mulher, eu acho que eu nunca gostei tanto de ser mulher e nunca amei tanto outras mulheres como eu amo hoje, né? Pena que isso demorou tanto para acontecer, porque a gente era muito socializada, não dentro de casa. Minha mãe, graças a Deus, me ensinava a amar outras mulheres e tinha uma rede de apoio linda. Mas na rua, na escola, nas comunidades que a gente fazia parte, a gente era muito acostumada a concorrer com mulher, né? Então a mulher era uma ameaça pra outra, sei lá o que diabo era. Eu olho pra trás e fico tinha pensando, pouco meu espaço, Deus. amiga, eu acho. Pouco espaço. Total. Aí, E tinha uma coisa a ver com... É cultural também. É É muito mulher, cultural. não sei o quê. Mimimi. Aquele mimimi de querer colocar a mulher contra a outra. E também tinham muito aqueles ditados, né? Que um lugar não podia ser composto só por mulher, tinha que ter um homem pra equilibrar, não sei o quê. Mas quando tinha só homem, não precisa equilibrar, né? Quando é só homem, não precisa equilibrar. Basta olhar pra política hoje, né? Mas o fato é que eu acho que depois de um tempo, depois de muito... O mundo mudou, eu mudei. Ter 42 anos é uma bênção nessa hora. Então, eu me sinto hoje, assim, em lua de mel com minha feminilidade, com o meu poder feminino, com as mulheres com quem eu convivo. Então, como é ser mulher e levantar outras mulheres. É o único modo que eu sei ser hoje, né? E é uma coisa natural pra mim hoje. Eu amo trabalhar com mulher. Eu amo trabalhar... E hoje eu só vou na Catarina Mina uma vez por semana, mas eu amo chegar lá e da porta até o fim da empresa, até o final, eu não encontrar um ser do sexo masculino. Meu Deus, é bom demais, é libertador, E é quase todo lindo. feito por mulheres, né? Assim, as principais. Eu acho que tem o quê? Nós somos, sei lá quantos, tem 2 homens, eu acho. Né? Então, não que vocês não sejam competentes, galera. Continuem tentando. Vai que dá. Nas pesquisas internas, né? Tem sempre um comentário. Tá chegando mais homem da Mariana. Sempre. Eu digo, galera, cuidado, galera. É o 3º homem que vocês contratam em 2 anos, tá errado. Mas assim, é muito bonito você trabalhar numa empresa dessa, porque foi lá que eu aprendi, na prática, que nós, de fato, somos muito potentes e que o mundo quer nos dizer o contrário. O mundo quer nos dizer, se a gente fala alto, que a gente é dramática.
O mundo quer nos dizer, se a gente for firme, que a gente é cheia de mimimi, ou que a gente tem um temperamento forte, ou que a gente é doida, ou que tá na menopausa, ou tá na TPM, ou que tá não sei o que a gente é chata, né? Então a gente aprendeu isso. E quando você olha para uma empresa fundada por uma mulher, que a maioria absoluta dos funcionários é mulher, que exporta para 19 países, que leva 8 tipologias do Ceará, para o Le Bon Marché, para a Galeria Lafayette, para Neiman Marcos, para Bloomingdale's. Você olha as lojas de apartamentos maiores do mundo, você vê o tu tá rindo de nervoso, né? Só pode, porque é tudo verdade, viu? Rapaz, eu queria ter uma funcionária dessa, viu? Que veste a camisa e diz assim, a gente exporta para 19 países. Faz 15 anos que eu tô nesse lugar. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu tenho orgulho de bater no peito. A pessoa diz assim, meu Deus, que vocês estão no Le Bon Marché, ou vocês estão, sei lá, no Samaritaine. Macy's. Na Macy's, agora foi né? Você olhar, e no Milan Fashion Week, enfim. Você olhar pra isso e você pensar que isso tudo foi feito por um bando de mulher, que é tudo mulher, que é todo mundo mulher. E que apoiando uma rede de mulheres e abrindo espaço para outras mulheres. É totalmente isso. As artesãs também, né? Tem um crocheteiro. Eu tava dizendo pra ela antes de começar. Tem um crocheteiro e um artesão da madeira. O resto é mulher. Ceará para o mundo, bebê. Né? Então, a gente foi muito relegada ao espaço doméstico. A gente foi muito relegada ao espaço doméstico no nosso ofício, na nossa capacidade de criar o mundo, de criar a humanidade. Quem criou a humanidade fomos nós. Mas a gente não precisa estar extremamente focado em criar a humanidade. Esse não é o nosso único papel. E não pode ser. Né? Existem mulheres que são mães, existem mulheres que não querem ser mães, existem mulheres que não são mãe, que não pode, existem, enfim, o que une todo as tipo duas de mulher. coisas e vai se virando, né? Como nós. E a gente que une as duas. Eu não preciso juntar, tem que ter alguma Mariana no mundo. Se todo mundo tiver filho, eu não preciso juntar essa parte, mas preciso juntar outras coisas. Sim, né? sim. Então eu acho que a gente vai aí se ajudando. Mas a melhor parte da minha vida é ser mulher. Não tem nenhuma outra melhor do que essa, não. Vai, Celina. Mas tem vários desafios, né, Tícia? Assim, a questão da maternidade, da liderança, você navegar pelo ambiente empresarial. É engraçado que eu estava vindo para cá e eu li uma pesquisa, caiu em 23% o número de líderes empresariais executivas que são mães. Então, você chegar a posições de liderança sendo mãe, a conciliação que você precisa fazer, tudo isso são grandes desafios que a gente ainda vive, eu acho, mas tem de novo, um momento de transição, graças a Deus, que tantas mulheres estão nessa luta, estão buscando espaços, estão dando voz a outras mulheres, estão pegando na mão de outras mulheres. A Tice, cada vez que eu me encontro com ela, está num grupo novo de mulheres em São Paulo, mulheres executivas em São Paulo. E é uma outra mulher que, às vezes, faz uma mentoria, por exemplo. Eu participei da EY Winning Woman, que é um grupo de mulheres empresárias para dar que tem sucesso, que são super bem-sucedidas, que dão mentorias para empresárias outras mulheres que têm negócios menores, né? Que têm negócios menores. Então, a gente é fortalecida por todas essas mulheres para que a gente consiga também ir adiante. Isso que tem sido tão bonito. Você vê essa rede que se fortalece a partir, às vezes, de vários desafios que foram vividos que você nem imagina. Eu estava assistindo de novo ontem o The Post, que é o filme sobre uma grande empresária, né, do The Post, do Washington. Sim, Washington Post. Washington Post. E eu nunca tinha olhado, eu vi esse filme há 10 anos atrás, e não tinha olhado com essa perspectiva de olhar para essa mulher, entender o lugar que ela está, e depois que você vai vivendo, você olha e você vê, poxa, e é muito bonito também ver isso. Eu acho que tem sido um movimento super bacana. E aí, Tice? Menina, ser mulher, assim, primeiro, assim, acho se bem que o Somos Um, ela empodera empreendedores de uma forma geral, né? Mas o foco maior em mulheres. Exatamente. Eu acho que quantas histórias que vocês já têm. Todos os programas que a gente prioriza mulheres. E o time é muito feminino, né? A liderança. Mesmo os homens que têm muita energia feminina. Mesmo os homens que trabalham conosco têm muita energia feminina. Inclusive, a gente começou lá atrás, quando criou, era o Somos Um. Aí a Larissa, que trabalha comigo, Tice, a gente é uma associação, a gente é um grupo de mulheres, a gente trabalha para mulheres, a gente é a Somos Um. A gente brinca que é a primeira organização trans que a gente mandou a Somos Um. Fez a transição. A gente fez a transição, foi para a Somos Um e hoje nós somos a Somos Um, sim. Mas eu queria falar de um lugar meu, assim, de pessoa física. Eu sou uma mulher branca, cheia de privilégio, e ainda assim passo por
alguns desafios de preconceito mesmo, por ser mulher. Assim, a gente está no Nordeste, tem um patriarcado muito forte, né? Tem um desafio familiar muito forte. Então, é assim, eu precisei de ter muita garra e muita determinação para estar aqui hoje conversando com vocês. E muito otimismo. E assim, Fé. é um lugar... E paciência. Não, gente, a gente trabalha, 10 vezes mais do que os homens para chegar no mesmo lugar, entendeu? Então, e esse lugar é um lugar que não é sustentável para a humanidade. A gente precisa acabar com isso. Então, o que eu falo para minha filha, que tem 16 anos, ela, mamãe, às vezes tu fala muito exagerada, não sei o quê, e meu marido fala, ativista, sou ativista sim. E qual é o problema? Eu vou ser ativista até os meus olhos fechar e morrer para outro mundo. Porque, minha filha, eu tô fazendo isso para abrir caminho para você não precisar passar por isso. Então, assim, eu decidi... Para mim foi muito difícil entrar no mercado de trabalho, apesar de ter uma família empresária, e por isso também, né, tive várias barreiras. Eu não entrei na família porque eu era filha, eu entrei depois de 5 anos trabalhando em outros lugares, eu entrei por competência, mas não tinha mulher. Então, eu precisei quebrar muitas barreiras. E quando eu cheguei numa empresa de construção civil, tinha a secretária e a copeira de mulher. Eu saí em 2022, 60% da liderança era feminina. Exato. Então, a gente conseguiu fazer essa transição. A gente está conseguindo fazer essa transição. E mandaram lhe buscar, né? Porque você começou a trabalhar em outra empresa. Foi. Teve um evento empresarial. Falaram bem dela. E a família dela pensou... Que diabo é isso? A gente tá perdendo esse talento. Ela era pra estar trabalhando aqui. Mas ela precisou ir primeiro e brilhar em outro As mulheres, elas precisam mostrar isso. Até hoje, pessoas muito próximas, assim... Quando eu fui pra ONU, fazer uma fala na ONU, aí eu volto e as pessoas, menina, que bonito o teu trabalho. Sim, mas eu tô fazendo trabalhando isso aqui. todo dia. Todo dia. Tu pensa que eu tô fazendo o quê, né? Então, assim, é muito desafiador, sabe? Só que eu decidi, assim, pra mim foi difícil, mas ainda é muito mais fácil do que pra muitas mulheres. Pela minha raça, pela minha classe social, pela educação que eu tive, pelos meus talentos, pela minha capacidade emocional de lidar com todos esses desafios. Então, eu decidi que eu estou usando todos os meus instrumentos. Quando eu digo todos os meus instrumentos, é dinheiro, é energia, é talento, é poder, é conhecimento, é rede, para abrir caminho para outras mulheres. E uma pessoa, um homem, 60 mais. Nem todos, mas sempre um, né? Não, uma vez ele disse pra mim, Tícia, eu acho lindo o teu trabalho, é demais. O único problema é porque ele é muito focado em mulheres. Oi? Por que não pode ser pra todo mundo? Eu digo, quando a gente olhar pro mundo e ver que tá exatamente igual, aí eu faço igual. Até lá, eu vou fazer só pra mulheres. Mas a gente tem um desafio, Thaís, que é muito importante pra nós mulheres. Que é dentro dessa sociedade, desse lugar, ter a determinação, a racionalidade, a capacidade de ação do masculino, equilibrando o feminino que está em nós. Porque é muito difícil. Mas também não pode se anular como mulher também. Não, mas aí a energia feminina que é fluida, que é inclusiva, que é... Eu, por exemplo, fiz a minha transição de empresária para empreendedora social, fiz a minha transição dos meus investimentos para impacto social quando eu acordei o feminino em mim. Que ficou em algum lugar no meio do caminho há anos atrás. Você perdeu um pouco o feminino lá atrás? Eu perdi 100% do meu feminino. Adoeci, entrei em burnout, adoeci fisicamente. Porque aí você vai lá e chega num lugar de liderança... Eu sou macho, preciso só o masculino. Porque pra você chegar, você precisa ativar isso. E aí você volta e diz... Os paradigmas estão em outra época e pede um movimento de uma época que não chegou ainda. Então... Claro, então o que a gente quer é aqui, a gente tem um grupo de mulheres, a gente faz fogueira junto para despertar o feminino, um monte de mulher forte com masculino forte, mas o nosso convite hoje, assim, o meu também, tô falando assim muito de mim, mas eu sei que as meninas também, porque participam de alguns grupos, é como é que a gente, enquanto mulher... faz toda a trajetória para estar nesse lugar, com todos os desafios que ele demanda, sem apagar, sem trucidar o nosso feminino, que é o nosso lado acolhedor, o nosso lado fluido, intuitivo, materno, colaborativo. A nova economia requer que a gente desperte o feminino em homens e mulheres da humanidade. Porque os homens também precisam desse feminino. Eu escrevi um artigo que chama Qual a raiz do problema? A raiz do problema, eu acho que o capitalismo está distorcido e a gente tem esse horror de desigualdade social, o nível de pobreza extremo, que já
já está quase, assim, inabitável na Terra, certo? Porque a gente desequilibrou o masculino e o feminino. A raiz. Porque se a gente olha para o capitalismo, ele só tem energia masculina. Se a gente consegue trazer as mulheres, tanto fisicamente como energeticamente equilibrado dentro de homens e mulheres, o masculino e o feminino, a gente vai ter uma economia mais inclusiva, vai ter uma economia mais colaborativa, entende? Então, eu acho assim, hoje o meu trabalho no dia a dia e nas minhas horas vagas, no meu trabalho de autoconhecimento, eu tô olhando para isso, é com mulheres, é olhando para mulheres, é trazendo mulheres, é compartilhando da minha experiência, porque eu acho que nada mais rico do que a experiência de nós três, ou de individualmente cada uma. Imagina quantas mulheres vão ser impactadas com esse podcast, que vão assistir. Eu estava agora, recentemente, agora no fim de semana, no Bazar, e aí chegou uma mulher e disse assim, oi, tudo bem? Você é a apresentadora daquele podcast A Vida é Delas, né? Você ainda não entrevistou a Tiziana Rolim. Sim, seja por isso. Quero escutar a Tiziana Rolim, acho que você deveria escutar. Eu disse, perfeitamente. E aí eu disse assim, rapaz, eu vou dar uma de doida aqui, juntar essas 3 mulheres fortes aqui, como eu falei, cada uma eu disse que a Thaís, ela foi uma mágica, né? Eu digo, juntar essas 3 agendas, porque a gente tenta juntar essas agendas para tomar um café e a gente não consegue, para comer um caranguejo, a gente não consegue. Eu fui atrevida como vocês, viu? Mas todas nos desdobramos, porque era muito rico esse tudo momento. certo. E eu acho, Tice, Mari e Celina, que as mulheres hoje, elas estão acordando para essa questão de que elas podem, no empreendedorismo social, que elas podem gerir o próprio negócio, porque existe um mapa de impacto, agora eu só não lembro de qual é a plataforma, PIP ou é Pipe? Do Pipe, que em 2017, se eu não me engano, eu estava vendo esse levantamento, que as mulheres eram minoria nos negócios de impacto social. E hoje está aqui equilibrado. Mas não é maioria ainda não. Ainda não é um pouquinho menos, pouquinho menos, mas está quase ali equiparado. Então as mulheres estão acordando que é possível, mesmo diante de tantos desafios. E de tantos programas de investimento em negócio de mulheres. Eu mesmo estou fazendo esse, porque né? Que é eu acho que há uns 5 anos atrás era 1% das lideranças de fundos de investimento que investiam em mulheres. E aí, com esses programas, com essa chamada, com essas Somos Um, você abrir investimento focando em mulheres, já isso abre muitas portas. Eu vou aproveitar também. E olhar para o público que está nos assistindo, fazer um convite. Se você é uma mulher empreendedora e se for negra e indígena, por favor, nos procure. A gente está lançando agora a segunda etapa do programa Zune e a gente quer apoiar você, que é empreendedora no Norte e Nordeste, porque eu estou trabalhando para trazer investimento e oportunidade. O nome é Zune, porque é da abelha mesmo. Zune no Norte e Nordeste. Polinizar a oportunidade para todo o Norte e Nordeste. Então, a gente está agora recebendo inscrições de negócios para, em agosto, mais ou menos, a gente vai... Professor Yunus deve vir de novo. Spoiler. Ai, adoro, manda mais. Para anunciar esses negócios e para você que quer investir em mulheres e que quer ser uma investidora de impacto a partir de R$1.000, também pode se inscrever. A gente vai chamar esse capital em setembro. Então, o Zune é um programa que começou pequenininho ano passado, agora a gente vai dobrar a meta e a gente quer ficar muito grande e trazer milhões de reais para o Norte e Nordeste. Eu quero fazer mais. Ei, tu era conhecida como a Tice do Ceará. Aí agora tu vai ser conhecida como a Tice do Norte e Nordeste. Né? Aí perdeu o nome do Ceará. Lá em São Paulo, né? Daqui a Agora pouco é lá. a Tice do Brasil. Tu é a Tice do Ceará. Eu Ai, amo tu a tá Tice do fazendo Ceará, aquele eu trabalho amo. no Nordeste. Eu amo esse nickname. Gente, mas o Ceará, não, sério. tem que ficar com o Ceará. Tá bombando. Pode perder esse nome. Não, e o Ceará, o Nordeste como um todo, tá tão bombando demais. Vocês não acham, não? A prova de Eu Catarina, acho, Minas mas o Ceará tá mais bombando mais do que todos, porque a gente tá olhando pra ele o tempo todo. Tá bombando. Cada uma demais. é porque nós somos arretados mesmo. Não, eu também acho. Da mulher cearense, não tem pra igual, não. Mas, gente, a gente tá quase aqui no encerramento do nosso podcast. Eu queria deixar um espaço para vocês. Qual o sonho de vocês para o empreendedorismo social? O que vocês desejam? O que precisa ainda ser alcançado? Quer começar, Mari? Eita. Assim, eu tenho vivido um sonho que a UE seja autossustentável, né? Ela ainda não é. E eu acho que ela é um movimento que ela é cada dia menos minha e do Bruno, e cada vez mais da cidade.
né? Então, eu acho que a cidade... Já pensei em várias coisas, assim, né? Minha cabeça mirabola muito. E dessas mirabolâncias, às vezes, né? Acontecem... Você faz ali um funil, acontece alguma ideia muito boa. Tô esperando ela vir. Mas eu já mirabolei muitas coisas, assim. De como ela pode ser, de fato, assumida pela sociedade, né? Porque ela é uma coisa que... Apesar dela ser uma empresa privada hoje... E dela ser importante pra gente, enfim, do que ela gera... eu acho que ela virou um movimento que vai muito além da gente, né? Ela é um movimento que é abraçado por todo mundo. Se eu tomar alguma decisão em nome da Away, como dona da empresa, eu e o Bruno, sei lá, e a gente não comunicar, e a gente apenas tomar, gera uma revolta, e eu fico emocionada com isso, porque as pessoas se sentem donas daquele movimento, né? Então, acho que esse é o meu próximo sonho, assim, é que exista e uma tomada desse movimento pela sociedade. Não sei se é através da iniciativa privada, ou de alguma esfera do Estado, ou de alguma associação, não sei o que vai acontecer. Estou aí tentando ver. E também queria aproveitar esse final, né, para dizer que a Catarina Mina, ela tem um jeito de trabalhar que a gente chama de método Catarina Mina, que é um método de chegada nos municípios, de chegada nas comunidades e que gera um impacto porque tem um caminho para seguir. E uma das minhas metas é que a gente siga esse caminho na Pana, que é uma empresa que eu toco hoje de redes, em Jaguaruana, que é a terra da rede, conhecida no Brasil inteiro, no mundo inteiro, exporta para o mundo inteiro também, bicha, Jaguaruana. Catarina Mina, a Uefeira, Pana Têxtil, a Pana Têxtil. Ela tem um Jipas. podcast agora. Podcast, tem um samba. desculpe o Aue. Maria, Samba e água eu tenho fresca. certeza que tem irmã gêmea, só pode. Tem um clone. Um clone. Menina, essas 3 mulheres aqui é cheia de Eu tô pratinhos, assim, ó. dizendo. E são meus filhos, mulher. Não fui mãe, mas, né? Tem aí os filhos para gastar meu tempo. Então, assim, eu acho que um dos sonhos que a gente tem é de entender como é que essa trilha do impacto pode chegar no mercado da rede, né? São os meus 2 projetos agora que estão aqui na minha cabeça, que são grandiosos, mas que a gente tem que sonhar. Se não sonhar, não vai para lugar nenhum, né? Bora voltar aqui no podcast depois E pra pode falar fazer mais sobre propaganda isso. de um podcast dentro de um podcast? Pode, mulher. Tem isso não. Bora, Rocha. Então, você que tá aí, escute Desculpe o Aue. A gente lançou recentemente, né? O podcast no Spotify, no YouTube, tá no TikTok, no Instagram, em todo lugar. E Desculpe o Aue Podcast. Aqui é colaboração também. Obrigada, Aê! amiga. Celina, vai. Ai, Quero novidades também. Spoiler, como a Tis trouxe aí também. Traz a spoiler da vontade é que Catarina a Mina Catarina Mina se espalhe, que a gente cresça cada vez mais. Tá pouco, né? 19 países, tá meio pouco. Não. Ave Maria. E eu queria essa calma dela aqui, ó. Enquanto tudo acontecendo e ela... Quer ir trabalhar lá? Tu quer ir trabalhar lá? Não, ela tá fazendo a personagem, então, viu? Celina, porque ela aqui... Não. Eu acho que Tem em breve a controle gente está emocional. lançando o nosso site internacional. Acho que em 2 semanas, para entregar no mundo todo. Direto daqui, também a gente tem um espaço de distribuição em Miami. E eu acho que é isso. Ver o artesanato cearense brilhar cada vez mais, fazer mais desfiles e tá por aí impactando mais mulheres, chegar a mais municípios. No Ceará, a gente fala muito mudar a renda e a vida de artesãs, começando pelo Ceará. Ai, que tudo. Mulher, agora a gente tem que criar uma meta Usando agora. a renda para mudar a renda dessas mulheres. Perfeito. É Gostei lindo isso. disso. Não quer ser redatora lá, não? Me substituir? A gente tem que Dá dar uma pra meta. concorrer, O São não. Paulo Fashion Week, check. Agora qual a meta próxima? Vem já um São Paulo Fashion Week de novo. Outubro tem outro, mulher. Ah, então, mas assim, agora Vai vamos ter. aumentar. Agora fora do país. Ela já foi agora. para Milão. Ah, então Não, eu tô mas atrasada. a gente podia desfilar em Nova York. Nova York, pode ser a Perfeitamente, vamos próxima. criar Ó essa como ela é meta humilde, aqui. ela Se fala alguém assim, quiser, a gente está interessa lá. procurando patrocinadores para o desfile. Elas tudo vendendo o peixe delas aqui. Olha, Tem você que aí do vender, outro bicho. lado. Ave Maria, muito difícil, muito difícil. Mas tu imaginava, Celina, que ia chegar nessa proporção a Catarina Mina quando você começou? Quando eu falei que a gente tem que ser otimista, ter fé e não pensar nos desafios, é isso que eu quis dizer. Você só vai fazendo e acreditando e às vezes sempre achando que tá pouco, querendo mais. Nós todas somos Isso é uma das inconformistas. coisas que eu gosto mais na Celina, é porque ela acha que tá pouco.
Ela sempre assim, ela acha que tá pouco. Aí a meta do site é, vamos supor, X. Aí a gente vende 2X. Aí ela diz, legal. Parabéns. Pois agora, já que você vendeu 2, venda 3. O tema do podcast vai ser as inconformistas calma, né? no empreendedorismo social. Todas somos inconformistas. Chega num lugar e, não, vamos só mais um pouco, né? Não, agora vamos mudar isso. Então, assim. É porque são tantos desafios, é tanto, como a Tice disse, a gente tropeça em tanto problema que a gente olha para o que a gente está fazendo e é sempre podia fazer mais, não sei. Tá certíssimo, é isso, claro. E o meu sonho, eu aprendi com o professor Yunus um nome para o meu sonho. É utopia social. Eu sonho, vou emocionar, que esse sonho eu copiei dele. Não foi eu que criei, mas eu tomei para mim, e ele sabe disso. É que a gente cria o Museu da Pobreza. Que as pessoas não vejam mais pobreza na rua, que elas tenham que ir ao museu para saber como era viver na pobreza. Então, esse é o meu sonho. E aí, sabe coisas que hoje a gente vê, tipo dinossauro? Que a gente vê, né? Que é uma coisa assim de... Já existiu, mas eu só consigo ver num filme, eu só consigo ver num, sei lá, ossos de dinossauro, não sei aonde, mas não tem mais na rua. E você pensa, como era possível? Como era possível isso? Existiu? Isso existiu, mas como? Né? Escravidão, que tudo bem, hoje não tem mais naquele formato, ainda tem, né? Em alguns lugares, assim, meio maquiado, em outros formatos. Mas naquele coisa legal de venda de humano, né? Hoje, a minha filha perguntou pra mim, mas como, mamãe, isso foi possível? Então, o meu sonho é que a minha filha, os meus netos, não muito longe, eu não tô falando de 200 anos, não. Eu tô falando de mais 1 ou 2 gerações. A gente consiga que as crianças digam, mas como que tinham pessoas na rua? Como que tinham pessoas com fome? Que a gente acabe a fome. Que a gente crie esse museu e conte essa história. Aqui no Ceará, a gente vai contar o primeiro, no Inferninho, que é a Mari que me apresentou, o Rutênio. A gente está conseguindo fazer uma transformação lá e a gente vai criar o primeiro Museu da Pobreza em uma região específica. E o professor Yunus também me ensinou uma coisa. Não é... Quando a gente fala que vai mudar o mundo, as pessoas acham, coisa doida, ficar falando isso é uma besteira. Não, não é besteira. A gente não está dizendo que vai mudar o mundo todo. Todas nós temos a capacidade de mudar o mundo de alguém, de mudar o mundo de uma região, de mudar o mundo de uma pessoa próxima da gente, de mudar o mundo todo daquela pessoa. Você não vai mudar o mundo todo de uma vez, de todo mundo, mas de uma pessoa você é capaz de mudar. O que a gente contou aqui hoje foi mudar o mundo de algumas pessoas. Então, a gente consegue de uma pessoa, de 2 pessoas, de uma comunidade. E daqui a pouco, essa comunidade começa a reverberar no entorno. A gente vai cuidar de outra região, porque essa já está a semente plantada, né? E ela vai reverberar. Então, hoje, o que a Somos Um faz, a Somos Um nada mais é do que um instrumento que eu decidi materializar para criar o Museu da Pobreza. Então... esse é o meu sonho. Ô, mulher, que a gente consiga ver esse teu sonho aí sendo realizado de fato. Precisa de muito trabalho. Sim. E vocês estão fazendo por onde esse sonho ser realizado. Então, eu queria muito agradecer, muito de verdade. Eu queria só pedir mais uma coisinha. Qual dica que vocês poderiam, assim, de uma forma bem resumida, qual dica que vocês poderiam dar para aquela mulher que tem um sonho de colocar o próprio negócio e, de preferência, um negócio de impacto social? Qual dica que vocês poderiam dar de uma forma resumida? Vai, Tice. Eu dizia procura Somos Um. Olha aí, resumido mesmo. Não, procura Somos Um, porque a gente está sempre fazendo, por exemplo, agora a gente está com a trilha Florescer. Eu vou chamar. Outra chamada para você, que é uma mulher empreendedora ou que quer começar a empreender na região ali do Grande Mucuripe. A gente está agora selecionando 120 mulheres para fazer uma trilha Florescer, que vai trabalhar autoconhecimento, liderança e empreendedorismo. Então, entra nas nossas redes e se inscreve lá. @Somos Um, como é que CE, acha? @Somos Um CE. Mas, assim, fora isso é verdade, você pode procurar aí, que a gente tem sempre programas nesse lugar. Mas eu acho, assim, que é procurar uma rede de apoio, sabe? Às vezes é no seu bairro. Uma rede de apoio de mulheres que apoiam mulheres. Tem. E cada vez está mais comum, ainda bem. Então, é ter a coragem de falar sobre os seus sonhos, coragem de verbalizar, sabe? Sem medo de ser julgada, da outra dizer que bobagem, então você não vai conseguir.
Não existe isso, não existe você não vai conseguir. Obviamente que umas têm mais desafios ou menos desafios, vai ser mais fácil para umas, mais difícil para outras, mas com determinação, coragem, garra. E começar. Nem que seja pequeno. E um dos nossos módulos lá da Trilha Florescer é as minhas ferramentas. Às vezes, muitas mulheres queriam começar a produzir bolsa, a produzir uma costura. Mas eu não tenho um ateliê específico. Comece com uma máquina na sua mesa de jantar. Comece com o que você tem. Uma pessoa que faz bolo, mas o meu fogão só tem 4 bocas. Comece a fazer bolo com o que você tem, com o fogão que você tem. E durante o processo foi muito lindo. Vou me emocionar de novo. A gente viu uma mãe do Florescer, uma mãe que tinha acabado de ter bebê. E ela, no final da jornada, ela já estava vendendo bolo e estava comemorando o primeiro fogão que ela tinha comprado para fazer um bolo melhor, com 6 bocas, mais profissional. Porque ela começou com o que ela tinha. Ai, gente. Então a gente precisa parar de porque só quando eu tiver uma loja, porque só quando eu tiver todos os instrumentos, porque só quando eu tiver todo mundo me apoiando, isso não vai existir. A gente precisa começar. E na hora que a gente dá esse passo, pode ter certeza, se for legítimo, se for verdadeiro, se a gente está fazendo um esforço, vai aparecer uma pessoa que apoia, uma rede ou alguém que vai abrir os caminhos. E a gente, enquanto somos tá desde Florescer para começar a empreender, Trilha Impactar para incubar e acelerar negócios, como Zune para dar dinheiro para esses negócios. Então, a gente está construindo uma jornada para o Nordeste. Várias frentes, né? Para atender essas mulheres em todas as etapas dela. Até chegar a grandes fundos que eu conheço no Brasil e já estou direcionando alguns negócios para fundos maiores, que aí já não é mais a gente. Mas eu quero preparar essas mulheres para essa jornada. Então, a gente está fazendo isso. Então, a dica é essa. E acompanha a gente. Eu vou fazer propaganda também. Acompanha a gente, de novo. A gente vai lançar aqui, com o Diário do Nordeste, com o Sistema Verdes Mares, Pode Impactar, que é o podcast da Somos Mariana Marques apresentando. Menina, mais um trabalho com a Mariana Marques. Mariana Marques. Mas esse aí eu terminei. Esse já tá gravado. Esse, graças a Deus. Esse só precisa ir pro ar. Não, mas foi muito interessante, porque a gente conversou com pessoas do Brasil inteiro e do mundo. Tem entrevista com o professor Yunus. A gente fez durante o evento do Conexão 10, que a Thaís foi nossa apresentadora maravilhosa. Que evento, inclusive. E agora, em junho, a gente vai colocar no ar 10 episódios muito ricos, com um cenário maravilhoso no Beach Park, maravilhoso. Feio. Com essa mulher fazendo toda essa jornada, essas entrevistas. A Celina também participou, né, Cel? Ai, gente, eu já quero assistir. Celina Então, e Priscila no mesmo episódio. Imagina. É muito, muito bombástico. Então, a gente vai lançar agora em julho também aqui com o Diário do Nordeste. Arrasou, mulher. Vai, Mari, tua dica. Ai, gente, eu queria dizer que eu me sinto muito ilustrada pela fala da Tiziana e que é muito bonito quando ela diz que você deve falar sobre as coisas, porque isso parece ser uma coisa simples, mas verbalizar é a base da elaboração do nosso pensamento. Parece besteira, Então, né? parece besteira, mas não é. Então, não ter medo de ser julgada, assim, acho que a coragem começa no falar. Então, a gente pensa, mas colocar aquilo em palavra, às vezes dizer para uma vizinha, se sua família não é muito legal, se você não tem... Né? Porque às vezes a gente pensa, rede de apoio. Pô, tem gente que fica logo pensando, eu não tenho rede, não. A sua rede pode ser uma vizinha, uma amiga. Não, E as pessoas também têm medo de pedir apoio, né? Assim, às vezes a pessoa... Eu acho que é E às sobre vezes não precisa nem isso. pedir, se você falar, basta falar, olha, fulana, eu tenho um sonho de começar aqui em casa a crochetar, eu tenho, né, e assim, tem muita coisa na internet, aí eu vou dar um conselho meio de pessoa velha chata, tem muita coisa na internet boa pra ver, não é pra passar o dia todinho passando vídeo curto em rede social, porque isso não leva ninguém a canto nenhum. Tem curso, tem módulos de graça no YouTube, de tudo que se você hoje botar, como assar um bolo, até como consertar um pneu furado, qualquer coisa tem no YouTube Tem hoje. mesmo. Então, você tem que usar a internet pra, né, A seu favor, a né? seu favor. Então, a Tice disse falar sobre o que sonha e eu vou dizer, escutar sobre o que sonha, das fontes que estão aí disponíveis, né, para ouvir. Não vale pegar a internet, pegar todo o dinheiro dos créditos do celular para estar gastando na internet para ver besteira. Porque, pelo amor de Deus, só passou o dia todo vendo besteira. Eu achei uma rede social agora, que eu não vou dizer qual é, que se eu não tiver o que fazer, eu posso abrir o celular 2 horas da tarde, eu levanto 4, parece que se passaram 5 minutos. E eu tô há 2 horas vendo besteira. Exatamente, você perde Não dá, gente. a Isso é um noção do absurdo. tempo. Isso é ridículo. Não pode. Celina. Eu acho que já falaram muito, eu também fico super contemplada pelo que foi dito. Eu acho que coragem diz muito, é agir com o coração, né? Então, você tá ali motivado pelo que você acredita, pela paixão. Pedir ajuda, eu não cheguei em lugar nenhum sem estar perguntando para alguém que eu via que já sabia
Primeira vez que eu fui para São Paulo, bati numa loja, perguntei, aí ela, não, eu não compro bolsa não, mas a fulana ali no shopping e tal, vou te passar o contato, vai lá. Então, eu acho que você tá ali com fé que vai dar certo, porque também tem gente que fica pensando nos problemas, né? Antes de começar, já vai olhando todos os desafios, aí você desiste, né? Se pensar demais. Mas eu Porque acho... sempre vão existir, né, os desafios. E você tem que... Não pode dar um peso maior neles do que nas felicidades que é você seguir o que você acredita e o que você tem vontade de fazer com o seu coração, né? Olha, E imagina. se você quiser ser uma empreendedora social... Lá se vem, ela vai criar outro CNPJ. Até ela É. sair Muita coisa, gente. Não, porque tu falou de curso, eu me lembrei do Nisa Mais, amiga. A gente acabou de lançar o Nisa Mais, Negócio de Impacto Socioambiental Positivo. É um curso que a gente está vendendo pela Somos Um, R$97, super barato. E aí, lá você pode aprender. A gente tem, é todo gravado e tá lá como... É um letramento sobre empreendedorismo social, sobre negócio de impacto, sobre diversidade, Parcela? sobre novas economias. Parcela em não sei quantas vezes. Ah, acho quero que é fazer 12 isso daí, vezes. então. É maravilhoso. E são videozinhos de 3 a 8 minutos. Que você vai, tá aqui lavando a louça, dirigindo, não sei o que, vai ouvindo. Tem umas atividadezinhas paralelas para você aprofundar, obviamente, para não ficar só no raso. Mas é maravilhoso, assim. E tu já falou, vou falar de novo, né? Em todas as plataformas do Diário do Nordeste, vai passar na TV Diário, na Verdinha. Pode impactar. Pode impactar, que eu aprendi, assim, muito. Eu achava que eu sabia muito, mas a gente recebeu 10 nomes do empreendedorismo social do Brasil. E eu aprendi, assim, foi uma aula para mim. Então pronto aí, mais uma dica então. Pode impactar. Pós-graduação, né? amiga? Pós-graduação total. Meninas, eu já imaginava que ia ser um sucesso esse episódio, mas vocês... Não, sério, ó, sou fã, eu digo mesmo, não tô nem aí. Obrigada de verdade, Mari, Celina, Tice, por participarem do podcast, por compartilharem tantas vivências, sonhos, angústias, desafios. Foi realmente uma troca muito rica. Obrigada de verdade, tá? Eu amei também. A gente que Obrigada, agradece. Um né? prazer Demais. estar com vocês três aqui. Ai, gente, maravilha. Compartilhando tudo Obrigada, isso. Celina, Por isso que também. você é amada, porque nasceu pra ser âncora. Ô, Porque mulher! tem 3 mulheres dessa aqui, que uma não deixa a outra falar. Não, mas e eu você só, bom como desse eu falei, jeito. eu ia ser só a ponte, jogar pra um, jogar pra outro, eu fiz aqui o meu papel. Vocês aqui... Só tocando a bola. Só tocando a bola, e foi tudo. Um beijo mesmo pra cada uma de vocês. E Obrigada. o pessoal aí do outro lado, compartilha esse podcast pra todo mundo que se interessa pelo assunto. Pra uma mulher que você acredita que vai tocar um grande negócio, ou um pequeno, começar pequeno, mas se tornar grande. Enfim, compartilha, porque realmente esse podcast vale muito a pena. Ó, um beijo pra você aí do outro lado e até a próxima. Esse é mais um episódio do podcast A Vida é Delas, do Diário do Nordeste. Tchau, gente! Tchau.